Bom, pessoal, vamos começar? Acho que já deu um tempinho para todo mundo chegar. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai aceitando aí. Se tiver algum problema com áudio, a qualidade, ou tiver muito baixo, vocês podem me avisar que eu corrijo aqui, tá certo? E vamos iniciar nossa aula hoje. Nas duas últimas aulas, a gente falou primeiro da regra de três, né, tanto a simples quanto a composta. E na última aula a gente tratou sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco não, né? Totalmente diferente do que a gente viu nas outras aulas. A gente vai falar de geometria, uma das partes que a gente precisa ver de geometria para o concurso de vocês. É um conteúdo mais difícil mesmo do que os outros dois que a gente viu até agora. A geometria ela tem uma quantidade de vertentes, uma quantidade de possibilidades infinitamente superior ao que a gente viu até agora de regra de três ou MMC, MDC, que eram exercícios normalmente que seguiam sempre o mesmo padrão, né? A gente sempre modelava ali, eu deixei sempre um passo a passo para vocês, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso e chega no resultado. Agora, quando a gente fala de geometria, fica mais difícil de fazer isso, porque a quantidade, as possibilidades que a gente tem para cada exercício são diferentes. A gente pode resolver de maneiras diferentes, a gente precisa usar recursos diferentes do que a gente normalmente está acostumado a usar. Então, eu vou abrir a apresentação aqui para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar à vontade. Vou lembrar vocês também que essa aula está sendo gravada, a gente vai disponibilizar depois na plataforma. E esse material que eu uso aqui, os slides que eu vou apresentar para vocês, assim que terminar a aula, eu já envio para vocês no grupo, tá bom? Vou iniciar a apresentação aqui. Bom, aqui, como eu já tinha adiantado para vocês, né, nossa terceira aula de matemática. E o que a gente vai falar envolve as noções de geometria que o edital pede para vocês, né? Eles falam em formas, ângulos, área, volume, perímetro. Então, a gente vai dar uma passada geral aí em todo esse conteúdo. Não exatamente todo, né? Porque como eu falei no começo, é uma área muito grande. Então, o quanto você quiser aprofundar nisso, a gente vai conseguir. Se a gente quiser ficar 6 meses estudando sobre geometria, aí a gente consegue fácil, porque cada um desses tópicos a gente tem uma quantidade enorme de conteúdo para passar, quantidade de possibilidades, variáveis, modelo de exercício, tudo isso a gente podia trabalhar tópico por tópico e seria uma matéria enorme. Mas eu vou passar uma visão geral para vocês, no que precisarem no decorrer da semana, desse mês, forem fazendo exercício, se tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, eu estou à disposição. A gente tenta resolver, a gente vê a melhor forma de resolver, a gente busca outra forma de resolver se for necessário, mas é importante treinar bastante essa parte de geometria, costuma cair bastante no concurso, vestibular, e é uma área que não é simples, né? Ela pode complicar, ela pode ter exercícios tanto fáceis, cobram direto ali o conteúdo, uma teoria mais simples, mas você pode ter exercício também que cobre uma quantidade enorme de raciocínio ou de disciplinas ali para você seguir, para você conseguir resolver o exercício. As formas a gente vai acabar abordando durante a sequência ali, tudo que a gente for tratar, a gente vai falar das figuras ali, das formas, então vamos começar pelos ângulos. Só uma definiçãozinha aqui rápida, os ângulos eles são duas semirretas que contêm a mesma origem no vértice, ou seja, eles saem de um ponto, são duas semirretas que saem do mesmo ponto e vão para locais diferentes, vamos fazer assim, cada uma vai para um lado. O quanto cada uma vai para um lado, vamos dizer assim, a gente pode medir.
E isso vai ser importante para todos os exercícios que a gente fizer aí. E a unidade de medida é o grau ou o radiano. E para a gente ter uma noção, uma base de quanto a gente vai trabalhar com essa medida, um círculo completo, uma volta na circunferência, ela tem 360 graus ou 2 π radianos, que é a mesma coisa. Então, sempre que a gente falar em círculo completo, a gente vai falar em 360 graus. Se a gente falar meio círculo, por exemplo, a gente vai falar 180 graus. Se a gente falar um quarto de círculo, 90 graus e assim por diante. E como eu falei que vale para a matéria em geral, né? Os ângulos você consegue classificar eles de diversas formas. Você tem milhares de propriedades ali que você pode trabalhar. Você pode envolver esses ângulos com retas, envolve com outras formas. Então vamos dar uma olhada ali no que entende principal desses ângulos, tá certo? A principal classificação que a gente vai achar aí, a mais importante para vocês saberem, é feita com base na medida do ângulo. A medida do ângulo é ela que vai ditar para a gente o que está acontecendo ou como que a gente vai poder trabalhar, o que a gente precisa fazer no exercício. E a gente costuma classificar aí, com base na medida dele, de 4 formas diferentes. São os ângulos agudos, o ângulo reto, o ângulo obtuso e os ângulos rasos. E os ângulos, mesmo tendo uma quantidade enorme de conteúdo aí, boa parte dos exercícios a gente vai trabalhar com ângulo. Talvez a gente não trabalhe tanto essa parte que a gente vai, classificação, como que você faz isso, mas a gente usa inúmeras propriedades, tudo baseado no ângulo. Então, o ângulo, ele é um ponto de partida para você estudar geometria. Se você tiver o conceito de ângulo ali, as propriedades principais deles entendidas, assim, você compreendeu certinho o conteúdo, você vai ter mais facilidade em entender o restante do conteúdo dessa parte da geometria. Só para vocês identificarem aqui, o ângulo agudo, ele tem uma abertura menor que 90 graus, então qualquer ângulo aí de 5, 10, 15, os principais ângulos que vocês vão trabalhar depois, a gente vai ver em exercício, sempre é 30, 45, 60. Então, até 85, até 89,999, a gente tem ângulos agudos. Aí, entre 90 e 180, a gente tem o ângulo obtuso. Ou seja, passou ali de 90, a gente tem 90,0001, ou 95, 100, 120, 150, até 179. Esses são os ângulos obtusos. E, como a gente pulou ali, o ângulo reto, ele é o caso específico quando a medida do ângulo é 90 graus. Exatamente 90 graus. O ângulo reto aqui vai ser um dos mais importantes para a gente. A gente usa bastante esse tipo de ângulo em exercícios que a gente vai falar de triângulo, retângulo mais para frente, ou mesmo quadrado, retângulo, tudo isso a gente vai usar esse ângulo reto, que tem a medida de 90 graus. E, além de tudo, além dessa importância dele para os exercícios, é bom a gente lembrar sempre do ângulo reto para a gente ter uma noção do tamanho do ângulo ali, ó. Por exemplo, você tem como base o ângulo reto. Se você inclinar, você fechar um pouquinho mais a abertura, você tem um ângulo agudo. Se você abrir, você tem o ângulo obtuso. E, por fim, a gente tem o ângulo raso, que é a medida exatamente igual a 180 graus, ou seja, meia volta e o círculo, vamos dizer assim. Então, esses 4 ângulos são o que a gente vai trabalhar de principal aí. Então, fica fácil da gente seguir esse passo a passo nos exercícios. É muito provável que a gente não vai encontrar um exercício, principalmente em concurso, que peça, classifica o ângulo. Esse ângulo, o ângulo mostrado na imagem, ele é de que tipo? Mas você conhecendo ele, você tendo uma noção da faixa de valor que ele pode ocupar, às vezes você pode perceber se está fazendo exercício errado, ou você está seguindo alguma coisa que não precisava, e com isso você consegue
resolver o problema. Então, a classificação deles aqui é uma coisa bem simples, mas você consegue, ela vai te ajudar a ter uma noção do que você está trabalhando no exercício. Seguindo aqui, a gente tem mais algumas definições importantes em relação aos ângulos. Aí já são, vamos dizer assim, umas propriedades. São 4 conceitos principais aqui que a gente vai abordar. O primeiro são os ângulos complementares. O que são os ângulos complementares? São 2 ângulos que a soma deles vai ser um valor de 90 graus. Então, você pode ter ali ângulos complementares, por exemplo, 30 e 60, ou 2 ângulos de 45, 75 e 15 graus. O que importa é que a soma desses valores vai ser sempre 90 graus. Da mesma forma que os ângulos suplementares. O que acontece nos ângulos suplementares? A soma dos valores deles será igual a 180 graus. Ou seja, se você juntar os dois, eles vão dar meia volta, vamos dizer assim, na circunferência. E, por fim, a gente tem os ângulos replementares, que a soma desses ângulos será igual a 360 graus, ou seja, uma volta completa. Porém, esses ângulos replementares a gente não vai usar muito, ele não aparece com a mesma frequência, vamos dizer assim, do que aparece os complementares e os suplementares. Então, se vocês puderem focar aí for lembrar ali, deixar anotado, para não esquecer, lembre principalmente dos 2 primeiros, os complementares e os suplementares. Os suplementares você vai acabar pegando por consequência, mas ele não aparece com uma frequência tão grande assim. E um outro conceito importante para a gente aqui são ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida, ou seja, 45, 45, 30, 30, 60, 60. É só isso. É uma maneira que a gente usa na geometria para falar que esses ângulos têm a mesma medida. Seguindo, a gente vai entrar aí numa sequência de definições, exercícios, equações. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem chamar aí que a gente resolve, a gente volta e a gente vai explicando, certo? Vamos. A gente falou que tinha de teoria ali para a gente falar, vamos dizer assim, de ângulos, o que é mais importante, indispensável dos ângulos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de área e perímetro de formas, né? Área e perímetro de formas a gente pode trabalhar aí também por meses, né? A gente pode trabalhar com milhares de formas diferentes, fórmulas que não sejam triviais para a gente, mas o que importa mesmo é entender o funcionamento ali, como que a gente vai calcular isso, como que a gente vai calcular desse jeito, então, vamos lá, o quadrado. O quadrado, ele tem 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos, como a gente falou anteriormente ali, então, todos os lados dele vão ter a mesma medida. Então, o quadrado é o mais fácil para a gente calcular a área, para a gente calcular perímetro, para a gente calcular tudo que a gente precisar fazer com o quadrado vai ser normalmente mais fácil do que é com os demais. Não que os demais sejam difíceis, mas o quadrado ele é mais tranquilo. Então, o que a gente precisa aqui? A área do quadrado a gente calcula como? Lado vezes o lado. É simples, qualquer quadrado a gente vai conseguir calcular isso, ele vai precisar informar o valor de pelo menos um lado, como todos são iguais, a gente já calcula. E o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Também é tranquilo, acho que para o quadrado a gente não tem nenhum tipo de dificuldade. Da mesma maneira, a gente tem o retângulo. O retângulo, ele possui também os 4 ângulos de 90 graus, né, da mesma forma que o quadrado, a diferença é que ele não possui todos os lados iguais, a gente tem 2 pares de lados iguais. Então, a gente tem um lado maior, que aqui eu chamei de Lzão, e um lado menor, que a gente chama de Lzinho, L minúsculo. Mas, porém, também não apresenta uma dificuldade maior para você resolver. A área vai ser a multiplicação dos 2 lados, o maior e o menor, e o perímetro, como a gente não consegue somar
todos os lados, né? É importante destacar, né? O perímetro, ele é a soma ali das medidas de cada lado. Então, tipo, no quadrado a gente tem 4 lados de tamanho L, então 4 vezes o L. No retângulo a gente tem 2 lados de tamanho Lzão e 2 lados de tamanho Lzinho. Então a gente soma 2 Lzão, 2 Lzinho. E assim vai, é só o perímetro, ele é o comprimento da linha preta que está desenhada, vamos dizer assim. Ele é o valor da medida ali do entorno da figura. Quadrado e retângulo são bem tranquilos, e daí a gente tem o círculo que vai ter as formas um pouquinho mais diferentes, mas nada que seja muito complexo, que dê muito trabalho também. Então, para a circunferência, a gente vai trabalhar principalmente com o raio dela, né? A principal medida da circunferência, com certeza. Então, a gente vai trabalhar sempre em torno do raio da circunferência. A área é π vezes o raio ao quadrado, tranquilo, o valor de π para concurso, vestibular, normalmente a gente não vai substituir, ele dificilmente a gente vai substituir isso em exercício, porque senão complica muito a conta, né? O valor de π é 3,14, 16 e assim por diante, tem centenas de casos depois da vírgula, então não tem que a gente trabalhar isso em exercício, em questão de concurso, que não vai avaliar o que eles precisam saber de vocês, né? Precisar fazer uma conta aí, você vai usar uma calculadora, ou se o exercício pedir ali, use o valor de π, ele vai te dar um valor com pouca casa depois da vírgula. Normalmente uma ou duas no máximo. E o perímetro é o comprimento ali do arco inteiro, ele vai ser proporcional ao raio, né? Vai ser 2πr. E também, por último, aí, nas nossas formas, o triângulo. O triângulo, a gente tem triângulos de vários tipos, né? Eu vou mostrar na sequência, eu acho, para vocês. Esse aqui é um triângulo retângulo, a gente já vai falar ali mais para frente o que caracteriza o triângulo retângulo, qual a importância dele. E para a gente calcular a área, a gente vai calcular a base, e no caso, a base do nosso triângulo aqui é esse lado B, vezes a altura, que é o nosso lado A, dividido por 2. Se você espelhar ali dois triângulos, você juntar, você virar ele para cima ali, você vai fazer um retângulo. Então, você calcula ele como se fosse metade da base do retângulo. Então, você multiplica os dois lados, mas como é só metade, divide por 2 ali e acabou a área do triângulo. É tranquilo também para vocês. E o perímetro vai ser a soma de todos os lados do triângulo. No nosso caso ali é A mais B mais H, não C do jeito que eu coloquei ali. Então, antes de enviar para vocês, eu corrijo ali, eu altero, mas o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, vai ser A mais B mais H. Que o H a gente denomina ali hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para nomenclatura é bom vocês deixarem, quando for triângulo retângulo, é melhor colocar ali como H, mas não tem problema também chamar de C ou qualquer outra variável que vocês queiram. Certo? É um conteúdo bem tranquilo, assim, como a gente vai passando ali as variáveis, isso, a área calcula assim, o perímetro calcula assim, o ângulo pode ser assim, assim, assim. Só que, como vocês vão ver ali, a hora que a gente chega nos exercícios, a gente tem muita variação. A gente pode sair para um conteúdo fácil, a gente pode sair para um conteúdo mediano, a gente pode sair para um conteúdo difícil, tá? Então, conforme a gente for passando aqui, se alguém tiver dúvida, ou durante o exercício, mas eu não entendi isso, a gente volta, a gente explica, então não tem problema. Como eu adiantei um pouquinho no transparência anterior, a gente tem diferentes classificações de triângulos, né? O triângulo pode aparecer de diversas formas. Para você calcular perímetro e área, ele vai ser calculado da mesma maneira. Mas primeiro você precisa entender, identificar onde está a base, onde vai estar a altura desse triângulo, que vai ser diferente para cada forma do triângulo, vamos dizer assim. E a gente pode classificar eles aí, vai aparecer no exercício, de 3 maneiras principais. O primeiro é esse aqui que está mostrando, que é o triângulo isósceles.
O que caracteriza o triângulo isósceles? Ele tem dois lados e, consequentemente, dois ângulos que possuem a mesma medida. Ou seja, a gente tem aqui a base, que é notória o tamanho diferente dela, e as outras duas arestas dele são. Os dois outros lados dele são do mesmo valor, têm o mesmo tamanho. Da mesma forma, os dois ângulos da base dele são do mesmo valor. Consequência, né? Se tem dois lados, você vai ter os dois ângulos do mesmo tamanho. E esse é o triângulo isósceles. Talvez seja o que menos vai aparecer em exercícios, mas também é interessante estudar sobre esse triângulo. Da mesma forma, a gente tem o triângulo equilátero. E como o próprio nome dele sugere, o triângulo equilátero ele tem todos os lados de mesma medida. Consequentemente, todos os ângulos vão ser iguais. Então, o triângulo equilátero é o mais fácil de trabalhar. Ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Como o ângulo, a soma dos ângulos de qualquer triângulo vai ser igual a 180, tanto para o isósceles, quanto para o equilátero, quanto para o retângulo, como todos são iguais no triângulo equilátero, cada ângulo dele é igual a 60 graus. E, por fim, o triângulo que a gente mostrou no exercício anterior, né, o triângulo retângulo, o que caracteriza ele é a presença de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Dentre esses três, com certeza o triângulo retângulo é um que mais aparece em exercício, porque a gente consegue fazer uma série de relações nele. A gente tem teorema de Pitágoras, a gente vai ter lei dos senos, lei dos cossenos, o próprio seno, cosseno, tangente. Tudo isso a gente faz com o triângulo retângulo. Então, ele, no começo ali, você consegue trabalhar com outros tipos, calcular área, perímetro, isso você consegue fazer com qualquer um deles. Mas a hora que você parte para essas relações trigonométricas, você vai aprofundar o conhecimento, é o triângulo mais usado da geometria. Mas, como o edital mesmo cobra de vocês apenas as noções, não vai ser necessário entrar e tão fundo nessa parte quanto é possível, né? A gente pode aprofundar isso a nível médio, a nível superior, a nível mestre, doutorado, tudo isso a gente consegue trabalhar aí. Tem equações dentro dessas formas, algumas coisas que a gente não consegue nem resolver ainda. Usa matemática computacional, usa outras ferramentas de aproximação, porque a gente não consegue resolver ainda. Então, mas para a gente, por enquanto, é o básico, então fica mais fácil. Aqui só escrevendo aqui um pouquinho do que eu falei ali, né? Os triângulos isósceles possuem dois lados de mesma medida, então tem dois ângulos congruentes. O triângulo equilátero tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de 60 graus, e o triângulo retângulo caracteriza ele a presença de um ângulo de 90 graus. Aí, lá no escopo, no começo, o que eu coloquei para a gente? Falando de volume. O volume a gente vai trabalhar principalmente com sólidos geométricos aí, que são, vamos dizer assim, as medidas mais fáceis para a gente calcular. Ou seja, cubo, por exemplo, que é um sólido na base do quadrado. Cilindro a gente trabalha com base num círculo. Ou a gente vai trabalhar com paralelepípedo, que a base é um retângulo ou mesmo um quadrado. Então, os três sólidos que a gente vai achar em exercício aí, essas coisas, vai ser isso. Vai ser o cilindro, o cubo e o paralelepípedo. Alguns, dependendo do grau de exigência, pode trabalhar com pirâmide, essas coisas, mas para um nível mais básico aí de conceito, esses três que eu falei, cilindro, cubo e paralelepípedo, são mais que o suficiente. Aí eu não coloquei cada figura para não ficar tão cansativo assim, ficar mostrando ali toda hora as figuras, mas o volume é fácil, a gente vai pegar a área da base desses sólidos pela altura. Ah, mas a área da base, como que funciona? A altura é simples, né? Só você olhar ali, ele vai te dar já um exercício provavelmente em duas dimensões, ele já vai te dar o valor ali da altura, e a área da base você vai calcular conforme a forma dele. Se for um paralelepípedo, você vai calcular a área do retângulo ou a área do quadrado. Se for o cubo, você vai calcular a área do quadrado.
for o cilindro, a base vai ser um círculo, então você vai calcular a área do círculo. E para isso a gente vai, a área você vai usar as áreas ali já mencionadas, né? Por exemplo, você vai trabalhar com a área da base, você vai trabalhar com, se for um cubo, o cubo é o mais fácil, né? A gente vai usar 6 vezes a área da base e assim vai. A gente não vai ter nada de diferente nesses sólidos aqui. A gente vai só usar o conteúdo que a gente já entendeu. Então, se a gente olhar ali, chegar no exercício que tem um sólido que a gente precisa trabalhar, a gente só vai dividir ele em áreas e aí a gente consegue resolver. Da mesma forma que a gente faz para esses sólidos, vai dividindo ele em áreas, a gente pode fazer, por exemplo, a área do trapézio ali, que a gente tem uma forma que a gente não mencionou ali, mas a gente consegue dividir ele. Eu posso até mandar depois para vocês, por exemplo, um trapézio, a gente divide ele em um retângulo e 2 triângulos, calcula a área do trapézio, do quadrado, e dos triângulos, soma as duas, a gente chegou na área do trapézio. Então, se vocês encontrarem exercícios aí ou qualquer coisa que teve uma forma que você não conhece, uma saída boa é pegar o exercício e dividir ele. Eu não sei calcular a área dessa forma que está aqui, mas eu sei calcular, eu sei dividir ele aqui, ó, se eu dividir vai fazer um triângulo e um quadrado. Daí desses dois eu sei calcular a área, né? Então, provavelmente os exercícios que envolverem cálculo de área, essas coisas, o que os exercícios normalmente fazem nos concursos? Ele vai jogar ali uma área diferente, por exemplo, uma figura ali que você possa dividir num triângulo e num quadrado. Aí ele vai falar, eu quero pavimentar isso, eu quero colocar grama nesse lugar, quanto? Aí vai dar o preço da grama e vai perguntar o quanto que você vai gastar. Então, você vai lá, calcula a área, multiplica pelo preço e acabou o exercício. Boa parte desses exercícios que vão envolver a área, essas coisas, vão ser dessa forma. Você vai ter que fazer uma divisão ali e depois multiplicar pelo custo, vamos dizer assim. E eu acho que de teoria mesmo que a gente tinha para apresentar era isso. Óbvio que se a gente quiser aprofundar, a gente quiser mais classificações, a gente consegue passar horas aí apresentando classificações, mas não é o foco de vocês, né? Não tem necessidade de ficar fazendo isso, então a gente vai iniciar os exercícios aí. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai parando, a gente volta na explicação, o que for a gente consegue resolver. O primeiro exercício ele é já da VUNESP. É um exercício que a gente vai trabalhar ali, uma figura já indica, a gente vai trabalhar com um círculo, mas é bem fácil, a gente vai resolver aqui juntos, vocês vão ver que não tem segredo, não tem dificuldade, então vamos lá, vamos ler junto aqui. Pizzas redondas costumam ser repartidas em fatias que são setores circulares. O que é o setor circular? É esse pedacinho cinza ali que está na figura. Como mostra a figura a seguir. O ângulo de medida alfa é chamado de ângulo central. Então, o setor circular é esse pedacinho cinza ali, e o ângulo dele, ali, o ângulo de medida dele, que é o importante, tem o valor nomeado alfa. A medida do ângulo central de uma pizza redonda que foi repartida em 6 setores circulares iguais é maior que a medida do ângulo central de uma pizza que foi repartida em 8 setores circulares iguais em. Aí ele te dá as opções lá da quantidade de graus que uma é maior que a outra. Parece um exercício muito complexo, muito difícil. A geometria aí já começou a complicar. Não. Primeiro, como a gente não tem passo a passo nesse, né, da mesma forma que a gente fez para os outros, a dica que eu dou aqui é sempre coletar o máximo de informação que a gente tiver. Então, o que a gente tem aqui de informação? É pouca coisa. A gente tem como funciona o setor, aí a gente tem ali uma circunferência que vai ser dividida em 6 setores de mesmo tamanho e uma que é dividida em 8 setores também do mesmo tamanho. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa comparar esses setores. E o que a gente sabe? O que a gente reuniu de informação aí? Primeiro, a quantidade de setores e segundo, o que a gente sabe da circunferência. Como a gente está falando em ângulo, vamos ver o que a gente sabe da circunferência. A gente sabe que
a gente juntar toda a circunferência e tem um total de 360 graus. Então, vamos partir disso. Circunferência toda tem 360 graus, um setor desse aqui, se 6 setores, vamos seguir o primeiro exemplo aqui, se 6 setores tem 360 graus, quantos graus vai ter só um setor? Aí, se vocês perceberam já, a gente cai numa regra de 3, que foi o que a gente fez no primeiro exercício, na nossa primeira aula, né? Então, tipo, você sai de um exercício, você estava na geometria, você interpreta ele, você reúne o que você tem de informações sobre o assunto, e você vai cair lá numa outra área para resolver esse exercício, que eu já vou passar para vocês aí. Então, a geometria, ela permite isso. Os exercícios de regra de 3, de MMC, MDC, normalmente isso não acontecia. A gente tinha modelo ali, um modelo praticamente pronto de exercício. Você batia o olho no exercício, você sabia. Ah, isso aqui eu vou usar o MMC, isso aqui eu vou usar o MDC. Agora, quando a gente chega na geometria, a gente não tem isso. A parte de geometria desse exercício é muito simples, é saber entender o que é um setor, que ele mesmo explica, e aí o que a gente vai precisar? Saber quantos graus tem a circunferência completa, que é o conteúdo mais simples possível. O resto é interpretação e muitas vezes você puxar lá o conteúdo de outra parte que você vai precisar para resolver esse exercício. Por exemplo, se eu passar esse exercício antes de falar de regra de 3, não ia ser interessante. Mas agora que vocês conhecem a regra de 3, já serve e fica mais fácil de resolver, que nem eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer 2 regras de 3 e acabou o exercício. Então, vamos lá começar a análise. Vamos começar pelos 6 setores. Como eu falei aqui já, vamos usar a regra de 3. O que a gente sabe? Se as 6 fatias têm um total de 360 graus, que é uma circunferência completa, uma fatia vai ter quantos graus? Vamos chamar de x. Aí a regra de 3 vocês já estão acostumados, a mais fácil possível, né? A gente trabalhou com 3, 4, 5 variáveis, que a gente tem 2 só. Então, resolvendo aqui, tem 6x igual a 360 graus. A gente tem que um setor dessa pizza em 6 pedaços tem 60 graus. Então, se a gente pegar uma pizza lá e dividir em 6 pedaços iguais, a gente vai ter cada pedaço com 60 graus. Aí, da mesma forma, a gente faz isso para a segunda parte. Só que na segunda, o que a gente tem? Tem 8 fatias com 360 graus. Então, uma fatia vai ter um outro valor, chamei de y, e resolve da mesma forma. 8y igual a 360 graus, y deu 45 graus. Aí, se a gente voltar lá no exercício, o que ele pede? Ele não pede a medida de cada um, né? Ele pede a diferença entre o maior e o menor. Então, fez ali, o maior tem 60, o menor tem 45, então a diferença entre eles vai ser 15 graus. Pronto. Esse é um exercício, o exercício da VUNESP, caiu, foi do ano passado ali, 2019, eu não vou lembrar o local, mas eu posso pesquisar para vocês. É um exercício que entra como questão de geometria, mas o que a gente usa de geometria ali é mínimo. Podia ser um exercício de regra de 3, por exemplo. Então, a gente não tem muita. A gente não vai precisar de um conteúdo tão sólido assim de geometria. A gente vai precisar do básico, claro, e de fazer a interpretação correta dos exercícios. Tirando isso, a gente vai resolvendo tranquilo. Se tiver alguma dúvida nesse exercício, eu posso seguir. Ou querem que eu volte de novo, alguma coisa? Bom, então eu vou passar para o próximo, beleza? Qualquer coisa vocês podem perguntar ou a gente já viu o conteúdo. O segundo exercício aqui, ele também foi de um concurso, aí não foi exatamente da FUNESP, mas é interessante ali para vocês perceberem, tipo, ó, dados os ângulos A e B, sabe-se que A mais B é igual a 90 graus. Pode-se dizer que A e B são ângulos, daí ele dá as opções, complementares, suplementares, replementares. Só isso, é um exercício direto. Ele não. Normalmente a gente não foca tanto
a gente acaba não focando tanto assim em teoria, vamos ver isso. Normalmente as pessoas vão estudar geometria, elas já fazem, sai correndo por uma parte mais difícil, mais alguma coisa. O exercício cobrou só uma teoria simples ali, dois ângulos. Normalmente a gente acaba passando batido. É, você sabe ali, a soma dos dois é 90 graus, são ângulos complementares. Então, acabou, resolveu o exercício, tranquilo, e não teve nenhuma dificuldade da geometria também. Todos os exercícios vão ser assim? Não. Alguns vão ser mais difíceis, alguns vão ter mais variáveis, mas eu deixei esse exercício aí, eu mostrei esse exercício por quê? Porque é importante a gente conhecer a teoria ali, os conceitos, os principais conceitos, né? Tudo que a gente dominar a base ali, para a gente sair do básico e ir para o avançado, fica mais fácil. Então, a gente dominando esses conceitos de base ali, a gente precisar avançar mais, pegar um conteúdo mais complexo, vocês não vão ter tanta dificuldade assim. Vamos passar para o próximo. Esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, mas vocês vão ver que ele também não tem uma dificuldade tão grande assim. Também é um exercício da VUNESP, né? Um ângulo externo de um triângulo ABC em graus mede 2x, conforme a figura. A medida do ângulo alfa é igual a... E só isso de informação. Ele é uma pergunta de múltipla escolha também, ele te dá as opções. Então, aí a gente vai precisar analisar aqui o que a gente sabe, o que a gente tem de informação, né? A gente tem basicamente a figura, porque ele só fala um pouquinho ali, a medida de fora do ângulo e mais nada, então a gente só tem a figura. E o valor de x, o valor de alfa. Então, a gente sabe o que a gente sabe. A soma dos ângulos internos do triângulo vai ser sempre 180 graus. Mas como a gente tem ali duas variáveis, a gente não consegue calcular. O que a gente pode usar aqui? A gente olha ali no ponto C, a gente vê que os dois juntos dão um total de 180 graus. E que a gente tem só uma variável ali, né? Tanto o interno quanto o externo, a gente só tem função de x. Então, isso aí a gente já pode começar a resolver o exercício ali em torno do ponto C. Aí, só passando aqui, eu deixo a figura de novo. Fica bem simples, né? A gente tem a soma dos dois ângulos ali, 3x mais 5, e o 2x de fora, igual a 180 graus. Beleza, essa primeira equação a gente já montou. Então, agora é só resolver ela, a gente só tem uma variável ali, a gente acha o valor de x e depois a gente pode seguir o exercício. Então, vamos lá. Só expandindo aqui, a gente ficou com 5x mais 5 igual a 180 graus. Jogo 5 para lá, 5x igual a 175. Passo o 5 dividindo, x vai ser igual a 175 dividido por 5, 35 graus. Agora facilitou bastante o nosso exercício, né? A gente já saiu de duas variáveis, agora a única variável que a gente ainda não sabe é o valor de alfa. Então a gente pode seguir aí dois caminhos diferentes. O primeiro é substituir o valor de x ali em cada um, e o segundo a gente substituir direto já no exercício ali. O que a gente vai usar agora, né? O que a gente precisa para seguir? A gente precisa da soma dos ângulos do triângulo. Então, tudo que a gente somar ali, tudo que tiver dentro do triângulo vai ter que ser igual a 180 graus. Foi um dos principais conceitos que a gente falou do triângulo ali lá no começo. Então, substituindo aqui, vamos lá. O vértice C, que a gente calculou, 3x mais 5, aí o ângulo B, x mais 14, o ângulo A é alfa. Tudo isso vai dar 180 graus. O valor de x a gente já calculou, que é 35. Então, a gente substitui aqui o 35, e se vocês separarem, vai dar uma equação simples aqui, só multiplicar os valores aqui. O primeiro parênteses vai dar ali 110, o segundo vai dar 49, alfa 180. Beleza, agora é só jogar tudo para lá e a gente já vai achar o valor do ângulo alfa. Sei lá, 180 menos 110 menos 49, o alfa dá 21 graus. Esse é o exercício
também da VUNESP, um pouquinho mais difícil que os exercícios anteriores, né? Mas que se você reparar também, você usa o que aqui de conceito? Você usa o conceito dos ângulos suplementares ali, né, no ponto C. Você sabe que a soma deles dá 180, ou se você pode ver pela própria figura ali, você já vê que tem meio círculo, já percebe que é 180, né? Aí depois, o que que a gente usou de teoria aí, o que que a gente usou da parte de geometria mesmo? Foi a soma dos ângulos internos do triângulo, né? Que vai ser sempre 180 graus. Tirando isso, é só resolução de equação ali do primeiro grau, simples. Esse tipo de exercício aqui eu acho que é bem comum, acho que vocês puderem revisar depois ou for busca exercício desse tipo aqui, que é bem interessante para concurso, para vestibular, para qualquer coisa. Você vai avaliar isso porque você cobra uma parte do conteúdo ali da geometria, né? Não é uma coisa tão elaborada, mas você cobra, a pessoa precisa entender e você envolve o raciocínio da pessoa, né? Às vezes depois que está montado ali, você substituir os valores, você enxergar que é só uma variável, fica fácil, fica tranquilo de resolver, mas até você enxergar, isso aqui eu posso fazer isso aqui eu posso fazer isso aí vocês só vão pegar com o treino. Então, quanto mais exercício desse tipo vocês fizerem, na hora de prestar o concurso lá, vocês vão ter uma facilidade maior com esse tipo de problema. Tiveram alguma dúvida nesse exercício? Querem que eu explique alguma parte de volta? Então, vou partir para o próximo. Esse aqui é um que envolve círculo, né? Que a gente falou do círculo ali, ele tem uma equação um pouquinho diferente, né? Nada que seja muito complexo, mas como envolve π ali, até comentou um pouquinho, vamos fazer um exercício aqui também. Simples, mas é interessante de entender o funcionamento, né? Se o raio de um círculo diminui 10%, então a sua área, aí ele dá as opções, diminui, aumenta. Então, para a gente resolver esse exercício aí, o que, que a gente precisa? Vamos fazer uma comparação, como que é a área inicial, como que é a área final. Vamos calcular ali, só que a gente não tem valor, né? Então, o que, que a gente faz ali quando a gente não tem valor e precisa comparar alguma coisa? O que, que a gente vai chamar? Vamos chamar o raio inicial, vamos chamar de R. Então, beleza, qual que é a nossa área inicial? Nossa área inicial é πr ao quadrado, como a gente viu lá nos slides anteriores. É πr ao quadrado? Beleza. Então, a área inicial a gente já tem. O que, que acontece da situação inicial para a situação final? O raio diminui 10%. Então, se a gente tinha ali 10 centímetros, a gente vai ter 9. Se a gente tinha 1 metro, a gente vai ter 0,9 metros. Aí para qualquer unidade. Então, se a gente tinha R, a gente vai ter agora 0,9 R. Agora, com esse 0,9 R, a gente vai calcular a área final, né, que é o que a gente precisa comparar. Então, substitui ali de novo, em vez de ser o raio, agora a gente vai substituir por 0,9 vezes o valor do raio. E a área final nossa vai dar um total de 0,81 ali, né, fazendo 0,9 ao quadrado. O πr ao quadrado, como é comum da área inicial e a área final, a gente não tem problema para fazer essa comparação. Então, a gente tem 1 vezes πr ao quadrado, a gente tem 0,81 vezes πr ao quadrado. Então, se a gente comparar a área inicial com a área final, ela só diminuiu 19% ali. Também, se a gente for analisar aqui nesse exercício, qual foi a dificuldade dele? A primeira vai ser a interpretação ali, você lembra, você olha, você bate o olho no exercício, você não viu a variável ali, você já fica mais preocupado, né? Fala, o que que eu tenho aqui? Só tenho, diminuiu 10%, nossa, o que que eu vou fazer? E aí, entre as alternativas, você tinha lá, né? A área diminui 10%, só que daí você precisa lembrar, mas a área do círculo, ela depende do quadrado do raio.
Então, não vai ser tão trivial assim, né? Então, ele não vai diminuir 10% direto. Mas se você lembrar da área do círculo, você consegue calcular tranquilamente aí. Só fazer uma continha rápida e já chega na diminuição, né? Envolve porcentagem, um pouquinho, mas nada que seja tão trabalhoso. Bom, acho que foram conteúdos simples, né? Exercícios não tão complexos assim quanto você pode ter, né? Pode acontecer em alguns problemas. Eu acredito que não vai ser o foco para vocês aí cobrar coisa tão pesada assim em relação à geometria. Óbvio que se eles quiserem aprofundar aí, eles conseguem chegar em questões complicadíssimas, mas eu acredito que o foco dessas questões vai ser mais ou menos isso, vai ser você dominar ali um conceito bem fundamental mesmo, uma coisa bem básica, e dessa questão básica você conseguir explorar outros conteúdos que estejam lá no edital, como a gente viu ali, regra de três, como tem porcentagem, como a gente tem, o que mais? As equações que a gente viu no exercício anterior, e com isso você usar a geometria nesse tipo, pegar um conceito tão pesado assim da geometria para você resolver direto. Aqui eu deixei mais um exercício, mas esse aqui fica mais a título de informação, assim, para vocês verem que realmente você pode complicar um exercício mais, assim, dele, a execução que você precisa já é um pouquinho maior. Vou dar uma lida, vou passar ali a resolução, mas esse aqui não é o foco tão grande. Vocês precisam estar mais atentos no primeiro, nos primeiros, né? Mas se tiverem dúvidas nesse aqui, quiserem perguntar, ou a explicação aqui não foi suficiente, a gente volta ali, a gente resolve, ou a gente busca, a gente vai trabalhar com a equação de segundo grau nesse exercício. Se precisar de alguma coisa de equação de segundo grau, vocês podem me perguntar, ou agora, ou durante a semana aí no grupo, podem me enviar no privado, a gente resolve. A área de um terreno retangular mede 1.008 metros quadrados e um dos seus lados mede 18 metros a mais que o outro lado. O perímetro desse terreno mede. Aí ele dava as opções lá para vocês, mas vocês podem reparar que esses exercícios de geometria, normalmente eles vão ter essas relações de lados. Um lado é maior que o outro em tanto, um lado é 10% maior que o outro. Boa parte dessas questões de geometria, eles te dão esse tipo de relação para você não substituir direto ali, né? Não te jogar um valor direto. Então você tem que fazer essas continhas. Aí o que a gente tem primeiro ali? A gente sabe que é um retângulo, né? Então a gente precisa de dois lados e a gente tem a área. Então vamos usar essa área aí. A gente tem a relação entre os dois lados, né? A gente não tem o valor de nenhum, mas a gente tem a relação entre eles. Então vamos dar uma olhada aí. A gente sabe que um lado é 18 metros maior que o outro, então vamos fazer assim: vamos chamar o primeiro de L, o segundo a gente chama de L mais 18. Pronto. E a multiplicação desses dois lados vai ser igual ao valor da área, que é 1.008 metros quadrados. Então, substituindo aqui, a gente tem 1.008 igual a L vezes L mais 18. A gente já substitui, faz a multiplicação ali da equação nossa, né? Fica 1.008 igual a L ao quadrado mais 18L. Aí a gente já percebe que a gente vai chegar numa equação de segundo grau, né? Só organizar melhor aqui, jogar o 1.008 para o outro lado, igualar a zero, a gente já chega numa equação aqui, né? L ao quadrado mais 18L menos 1.008. Tudo isso igual a zero. Aí a gente precisa resolver essa equação de segundo grau, que já vai dar um trabalho a mais no exercício, né? Então a gente vai resolvendo aqui, fiz calculando pelo delta, aí chega nas raízes aqui, eu não substituí todos os valores ali para mostrar. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, a gente pode me mandar mensagem ali, pode me procurar que a gente resolve esse tipo de equação, ou pela forma de Bhaskara, ou por produto, a gente pode resolver isso aí, a gente pode treinar isso aí também, mas a gente chegou, aí a gente vai calcular ali para chegar em duas raízes diferentes. A gente chegou,
ou a medida do nosso ângulo era 24 metros ou era menos 42 metros. Esse que era o foco principal, isso que eu queria trazer para vocês. Aí, o que, que a gente chega nesse problema? Ah, menos 42 metros, né? Não faz sentido para o nosso exercício. Ah, qual a medida ali do retângulo? Ah, menos 42 metros. Então, a gente pode excluir esse menos 42 e trabalhar com L igual a 24. E esse tipo de raciocínio ali vocês vão ter que ter durante o problema. Porque é isso que o exercício quer cobrar de vocês. Ah, será que ele vai ter esse entendimento ali? O conteúdo da geometria, novamente, foi simples, né? Você chegar na área do retângulo, no perímetro do retângulo, que a gente vai chegar ali no final. Aí, no meio disso, no meio desse exercício, a gente bate numa equação de segundo grau, a gente precisa resolver ela. Aí, mesmo resolvendo essa equação, a gente chega numa situação de resolver ali, a gente tem um debate que envolve só o raciocínio lógico, né? Ah, saber se a medida faz sentido ou não. Então, a gente fez exercício com um tópico ali que a gente precisava resolver, a gente fez exercício com dois, esse aqui já tem três, a gente pode ter 4, 5, 10, né, inúmeros pontos para a gente resolver, né? Mas acredito que do nível anterior a esse já é o suficiente. Esse aqui é mais uma demonstração de como a gente pode ir acrescentando variáveis para os problemas. Então, né, como as unidades negativas não servem para a gente tem dois lados, um de 24 metros e um que é 18 metros maior, 42 metros. Aí, para calcular o perímetro é fácil, né? Duas vezes o menor lado, duas vezes o maior lado, chegamos no perímetro. Se tiver alguma dúvida em relação a esses exercícios, querem que eu volte, querem que eu explique alguma parte de novo? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar, sem problema. Bom, nenhuma? Bom, então era isso o conteúdo que eu queria apresentar para vocês hoje de geometria. Eu falei no começo, vou repetir aqui para vocês, essa aula vai estar disponível na plataforma para vocês, tanto as transparências quanto a aula em si, a gravação mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo ou o próximo conteúdo ou qualquer outra coisa ali que vocês precisem, eu estou à disposição de vocês aí durante a semana, fim de semana. E é isso, espero que tenham aproveitado aí. Boa noite para todos.